dessas salas é Deus. O dono dessa sala é Deus. Então, quando eu falei na sala do mulheres e homens que oram, eu falei na sala, essa sala. E aí, o que aconteceu? Chegou um dia. Por que que eu vou falar um pouco sobre essa mulher? Nós vivemos hoje num contexto, talvez eu nem sei se eu já trouxe essa mensagem aqui, mas a história dessa mulher, ela fala muito comigo, porque a gente vive num mundo tão cruel, onde a depressão está pegando, o isolamento, preconceito, enfim, tanta coisa está pegando, então a gente meio que está se isolando. E essa mulher, ela sofreu essa situação. E aí, por que que eu quero falar sobre ela? Só para vocês entenderem. No mês de junho, quando eu viajei para a Bahia, o Coragem, a pregadora, ela havia faltado. E o Coragem falou assim, Dodora, você pode trazer a mensagem da família Emanuel? Aí eu falei assim, sim, Coragem. Aí o Espírito Santo colocou no meu coração para eu falar sobre essa mulher. Mas aí foi tudo muito rápido, não houve tempo da Cleide ver as mensagens lá no grupo. E nem que a gente tinha mandado para a Cleide fez aqueles, né, momentos de oração. A Cleide sempre acontece isso, é uma benção quando isso acontece. Então eu não preguei. Mas aí o Espírito Santo falou assim comigo: olha, você não vai falar hoje na família Emanuel, vai fazer uma visita. Eu saí no meio da sala, eu saí, que estava com a mensagem prontinha. Eu fui fazer uma visita. Eu chamei uma dupla comigo, Nádia, vamos visitar a Dona Maria? Vamos. Chegamos na Dona Maria, a Dona Maria não estava. Vamos visitar, falei o nome da outra pessoa, também não estava. Aí eu falei assim, então já sei, nós vamos visitar a Simone, nesse dia que era para eu trazer essa mensagem. Liguei para a Simone, Simone, a gente pode estar indo te visitar, tal? Pode, pode. A Simone, orem por ela. É uma pessoa que trabalhou em um hotel e ela pegou uma doença lá que foi causada pelo mofo. Ela era camareira. Então, afetou o pulmão dela. Essa semana ela foi no médico, o médico falou assim que ela está viva, andando pela misericórdia de Deus, que o pulmãozinho dela está todo perfurado. E aí, conversando com a Simone, vocês vão entender porque que eu escolhi. Eu falei assim, Simone, você sabia que que Deus ele curou uma mulher, Jesus, quando esteve aqui na Terra, ele curou uma mulher que sofria de um fluxo sanguíneo durante 12 anos. Os médicos, você até já sabe, né? A carinha da Blanquita. Os médicos já haviam desenganado ela, ela já havia gasto tudo que ela tinha para ela ser curada. Você sabia que Deus, ele pode te curar de todas essas dores? A mensagem que eu levaria para, que eu traria para cá, eu levei para Simone. E eu vi assim o olhinho da Simone brilhar, mas brilhava. Eu falei, Simone, quando terminamos a mensagem, oramos com ela, eu falei, Simone, eu vi que seu olho brilha quando eu falo da palavra de Deus. Seu olho brilhou. Você não aceita um estudo bíblico? Aceito, aceito. Só que isso aconteceu em um dia, 2 dias depois, na mesma semana, eu viajaria para a Bahia. E a minha amiga falou assim, Doutora, é muito tempo, você vai viajar, ela pode perder esse interesse. Vamos começar esse estudo essa semana? Aí eu falei assim, eu vou convidar o pastor. O pastor foi lá, um pastor que estava para nos ajudar. Pastor, o senhor pode ir lá conhecer a Simone e tal? O pastor foi. Aí o pastor falou assim, Doutora, ele é angolano, né? Eu vou dar esse estudo para Simone. Eu falei, pastor, eu vou estar viajando e a gente não pode perder. Ela ficou muito interessada. Então, a minha pregação já começa com um testemunho. E o pastor Vitorino começou a dar o estudo a Simone. Quando eu chego da Bahia, o pastor fala assim, Dodora, a Simone decidiu pelo batismo. Olha que coisa linda. Só que aí tinha uma situação, a Simone mora junto, não é casada. E aí que aconteceu? Pastor Vitorino correu, organizou toda a papelada. Amanhã, gente, amanhã vai acontecer o casamento da Simone e ela já está com pressa porque ela quer se batizar. Olha que bênção. E aí, o que que eu quero contar com tudo isso? Aquela mensagem, embora o Coragem havia convidado, aquela mensagem não era para vir aqui para a família Emanuel. Aquele momento da família Emanuel era momento de oração. E a Cleide já havia, o Espírito Santo, através da Cleide, já havia conduzido, dado uma outra direção. Então, eu tinha que ir para a casa da Simone. Você vê que eu tentei 2 visitas, nenhuma deu certo. Foi a visita da Simone que deu certo.
E aí a Simone tá muito feliz. Simone foi para a igreja sábado com a bebê dela. Ai, dona Dodora, eu não vejo a hora. Eu não vejo a hora desse batismo, desse casamento. E amanhã o pastor vai lá com a Simone, vai assinar as papeladas e a Simone vai casar em seguida e já vai vir o batismo. E aí, só para vocês entenderem como o caminho de Deus, ele sopra, o Espírito Santo sopra onde quer. Isso é fato. E os caminhos de Deus não é o meu caminho, não é o que eu quero, não é o que eu acho. Nós precisamos entender que Deus, ele é quem manda. É na hora certa, no momento certo. E foi o que aconteceu na vida dessa mulher. Eu vou falar só um pouquinho da vida dela. Você fala assim, mas quem não conhece a mulher do fluxo de sangue? Eu fico impressionada, duas histórias que mexem muito comigo, muito. É a mulher do fluxo de sangue e a história de Jó. Eu passei num contexto, né, talvez para minha vida eu ter passado por um momento difícil da minha vida e foram essas histórias que eu inclusive até conversei com a Ellen essa semana, eu falei justamente falei sobre a história de Jó. E aí o que, que eu quero trazer com essa história? É uma mulher anônima, ninguém sabe né? O pastor Bechara, ele escreveu um livro sobre essa mulher, ele, né? Como ele escreve sobre a vida de muitas mulheres, ele escreve sobre a vida dela. Ele até deu nome, né? Não é bíblico. A Bíblia em si não fala o nome dela. Ô, Gina, é Verinha, Verônica? Como é o nome dela? Não lembro. Verônica, eu acho. Não sei se você lembra do Pastor Bechara, que ele deu o nome. E aí, o que aconteceu? Essa mulher, ela tinha tudo, tudo. Sabe o que é tudo? Para desistir da vida. Tudo. É diferente quando você recebe um diagnóstico e o médico fala assim: quando eu recebi meu diagnóstico, a médica falou assim: olha, tem tratamento, fica tranquila, que tem tratamento, muitas pessoas hoje são curadas. Eu tinha essa esperança da cura. E aquela mulher, só para contextualizar, vamos ler aqui, ó, olha só, essa história ela está relatada nos três primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e João. E aí eu vou ver aqui, ó, em Marcos, capítulo 5, se vocês quiserem acompanhar aí. Eu vou ler aqui. Antes de eu entrar no relato, capítulo 5 é no 21. Eu vou começar aqui do versículo 21, porque, gente, é que o tempo é curtinho. Eu tenho quantos minutos, meninas? Ah, tá bom, Gina. A Gina mandou eu ir, tá bom. E aí só acompanha comigo, fala assim, ó. Tendo Jesus, antes de eu entrar na mulher, vou voltar, vou ler um pouquinho no que aconteceu antes. Ó, tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. Vendo-o, prostrou-se a seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. Jesus está indo, né? Para atender um pedido de um pai desesperado. Aí continua aqui, ó. Grande multidão, né? O seguia e ia apertando, né? Comprimindo. E aconteceu que certa mulher que havia 12 anos, ela vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecer a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, eu ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia. E no mesmo momento, no mesmo instante, ela foi curada do seu flagelo. Depois eu continuo aqui. Olha a história, a situação. Essa mulher
ela tinha um grande problema. Aliás, ela tinha dois grandes problemas. Aliás, ela teria vários problemas, mas eu quero relatar aqui dois problemas. Um dos problemas dela era por ser mulher, né? Nós sabemos que as mulheres naquela época elas não eram bem vistas. E um do mais sério, mais grave, era aquela doença. Levítico fala sobre a mulher, ela quando ela tinha só, quando ela se menstruava, ela era considerada mulher imunda, né? Ela não podia ser tocada, ela não podia nem sentar. Eu estou aqui sentada em uma poltrona, ninguém poderia sentar nessa poltrona, porque aquela poltrona ficou imunda. E quem só sentasse se tornaria uma pessoa imunda. E aquela mulher, ela já havia 12 anos, ela sofria daquela doença. Detalhe, quando você vai no médico, o médico fala assim, olha, de Passos, você tá com esse probleminha aí, mas fica calmo, um bom remédio, uma boa alimentação, um bom médico, vamos resolver o problema. Não, só que a Bíblia relata, cada vez que ela ia no médico, os médicos desenganava ela. Ela era totalmente desenganada. E aquela mulher, ela poderia ter entrado numa depressão, mas ela não fez. Ela viu ali que um dia, não se sabe como, a Bíblia não dá relatos. A única coisa que nós sabemos é que aquela mulher não tinha um Zoom naquela época. Aquela mulher não tinha essa oportunidade que nós temos hoje de estar aqui, gente. Olha, pessoas aqui dos Estados Unidos, da Espanha, pessoas aqui da Itália, pessoas todo lugar do Brasil. E vocês, sabe onde vocês estão agora? Vocês estão no meu quarto. E eu estou na sala, no quarto de vocês, eu estou em algum local da casa de vocês. E eu estou olhando os rostinhos aqui. Talvez eu estivesse sozinha aqui na minha casa, mas eu não iria me sentir tão sozinha porque eu estou com vocês. E eu tô com o Espírito Santo do meu lado. A minha única coisa, a única coisa que nos separa de Deus é uma oração. Então, nós temos hoje tudo para não nos sentirmos tão sozinhos. Nós temos, hoje eu vou na casa da minha amiga. Gente, dá licença, eu vou na minha amiga, eu vou tomar um chazinho com ela, eu vou orar com ela. Hoje nós podemos fazer isso. A Covid vem retratando isso. Na Covid, eu acho que vivemos um pouquinho do que a mulher viveu, com a diferença. Esse grande movimento de internet, de salas, de movimento, de busca do Espírito Santo, tudo isso aconteceu na pandemia. Então, nós tivemos isso, né? Para não nos sentirmos tão sozinhos. Só que aquela mulher, ela não teve isso. Pelo contrário, o isolamento dela era total, total. Ela não tinha acesso a nada. Se ela era casada, ela não tinha como tocar o seu marido. Ela não tinha o direito de fazer um chá da tarde para uma amiga. Detalhe, ela não tinha o direito de adorar o Deus que ela cria. Que triste, né? Quando nessa tarde, creio eu que ela estava. Ela já, eu tenho com certeza, quando ela ia no médico, o pastor Assad Bechara até fala que é bem provável que o Lucas, né, o doutor Lucas, tenha sido um dos médicos que tenha consultado ela. Ele relata muito sobre isso. E aí um dia, a Bíblia não relata como aconteceu, ela ouviu falar de Jesus. Amém? Imagina quando você acha que sua vida está acabada, quando você acha que não tem mais solução. Eu recebi um diagnóstico, eu perdi o emprego, eu perdi um parente, eu não tenho mais o que fazer, eu estou perdida, eu estou morta. O que que eu vou fazer agora? Eu vou me jogar numa cama, eu vou me prostrar numa cama porque eu não tenho mais solução. Infelizmente, nós fazemos muito. Gente, hoje eu ouvi uma frase do Rogério na Sala 57 que foi a coisa mais linda que eu achei. Ele falou assim que ele nunca se sentiu nos braços do Espírito Santo como ele se sentiu na perca da mãe dele. Irmãos,
quando nós temos um Deus, quando nós cremos num Deus, quando nós temos fé, nós não podemos dar brecha para dúvida. Simplesmente nós precisamos crer e confiar. Não vamos esperar coisas boas deste mundo. Não é que Deus não quer te dar o melhor, Ele quer te dar o melhor. Mas o pecado está aí, Satanás está aí furioso. Ele veio para matar, roubar e destruir. Não vamos esperar coisas boas, porque o que Deus quer vai muito além do que esse mundo tem para oferecer. Por que você acha que Moisés não foi para Canaã terrestre? Porque Deus tinha uma Canaã celestial para ele. Por que que parece tão difícil, meu Deus, para mim? Por que, Senhor? Porque o que Deus quer para você, Ariagna, Cibele, minha amada, o que Deus quer para você, Eliene, não está neste mundo. Deus tem uma Canaã celestial para você. E aquela mulher, ela entendeu isso. Quando ela ouviu falar de Jesus, ela falou: aí sim, agora sim, eu vou até Jesus e eu serei curada. Gente, é o toque da fé. E aí, o que que ela fez? Ela, não sei como, mas eu vou tocar Jesus, eu vou me disfarçar, né? Vou colocar aqueles turbantes, vou colocar aquelas roupas, eu vou baixo devagar. Gente, detalhe, aquela mulher, ela estava fraquinha, porque ela tinha um sangramento, era um sangramento de muitos anos, então ela estava fraquinha. Mas ela juntou fé. Ela reuniu a fé e ela foi. Só que sabe o que ela pensou, Cibele, que ia acontecer? Eu vou tocar em Jesus, eu vou ser curada, porque ela não falou assim, talvez eu seja curada, eu vou arriscar. Não. Ela não foi atrás do sim. Tipo assim, sabe, o não eu já tenho, agora eu vou atrás do sim. Ela tinha o sim e ela ia atrás desse sim. Só que ela pensou assim, ó, eu vou só tocar. Ninguém vai me ver mesmo. Não vou, eu vou lá. E ela foi. A história é longa, né? Eu só tô assim, tentando resumir porque o tempo ela tá indo. E ela foi. E ela falou assim, ó, na sua cabecinha, 10 minutos? Ótimo. E ela falou assim, ó, eu, se eu só vou um toque, um simples toque, eu serei curada. E ela fez isso, ela foi. E sabe o que é mais lindo, gente? É que Jesus, ele já estava indo numa missão. Já tinha um pai clamando pela sua filha. E Jesus, ele se demorou ali. Jesus, gente, olha o que que Jesus faz para salvar um filho teu. Jesus, ele mudou a sua rota. Jesus sabia que ali, naquele lugar, tinha uma mulher, tinha alguém que clamava, que necessitava de uma cura. E aquela mulher foi, apertando, sendo empurrada. Aquela mulher, ela corria um risco dela ser apedrejada naquela multidão, mas ela não se importou. Aquela mulher, ela precisava muito mais do que uma cura física. Ela precisava de uma cura espiritual. E ela não temeu. Ela enfrentou todos os obstáculos. Ô, Helena, minha amada, o que que você tem feito por crer nesse Deus? Qual tem sido o seu toque de fé? Que obstáculo você tem passado? Ou você prefere se acomodar? Marisa, e você, minha amada? Você entendeu que neste mundo você tem aflições, mas você tenha bom ânimo. Foi o que aconteceu com aquela mulher. Aquela mulher tinha muitas aflições, mas ela teve bom ânimo, Maria Edna. Leila, minha linda. Valzinha, meu amor, te amo. E ela não hesitou e ela foi até a única solução para o seu problema. Ela viu aquela luzinha no fundo do túnel e ela entendeu que a solução do seu problema estava ali. E ela foi. Agora você imagina não desistir, exatamente, Helena. Fazer o que aquela mulher fez. O toque da fé. E ela foi. Ela tocou no seu mestre. Gente, que coisa linda. Ao simples toque, Jesus, aquela mulher ela foi restaurada. Aquela mulher que estava toda pálida, porque ela não tinha sangue.
Aquela mulher, sua pele ficou rosada, suas forças foi renovada. Gente, é isso que acontece quando nós tocamos em Jesus. Você é mudada, você é transformada imediatamente. Só que aí o tiro da mulher foi, o tiro foi por culatra, né? Ela pensou que fosse tocar e fosse embora, tá tudo bem. Foi curada, vou embora. E aí Jesus parou. Jesus fez, olha a pergunta que Jesus fez. Alguém me tocou. Imagina os discípulos. Que isso? Rindo, eles com certeza até riram. Você imagina, gente? Eu moro aqui, eu falo da 25 de março, porque é onde eu moro, eu vivo nesse contexto. É um centro comercial, final de ano é uma loucura, você não consegue passar, que é muita, 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 muita gente, e todo mundo se empurra, todo mundo se esbarra. E aí Jesus estava vivendo ali. E aí Jesus falou assim: ó, quem me tocou? Pedro, como assim, Jesus? Tá todo mundo te empurrando, tá todo mundo te tocando e o Senhor faz uma pergunta dessa? Gente, aquelas pessoas tiveram oportunidade de receber o milagre. Quantas pessoas tocaram em Jesus, mas não receberam o milagre? Não houve o toque da fé. E aí Jesus falou assim: esse toque foi diferente. Esse foi o toque da fé, porque de mim saiu o poder. Não foi o toque da mulher que saiu o poder, não foi, foi a fé daquela mulher. E aquela mulher estava ali, toda tímida, mas sabe o que acontece? Aquela mulher ela estava com medo, aquela mulher estava tão acostumada de ser repreendida. Aquela mulher estava tão. Então ela estava com medo. O imundo, o impuro, tocou num puro. Então ela teve muito medo dela ter contaminado Jesus. Então ela esperou a repreensão. E aí Jesus olhando para ela e falou assim, ela tão tímida falou, filha, olha gente, isso mexe muito comigo. Você imagina, aquela mulher que vivia nas trevas do pecado, aquela mulher que vivia era uma mulher isolada, aquela mulher que era uma mulher que não tinha valor nenhum, aquela mulher que perdeu o direito de viver, ela não tinha voz altiva, ela estava condenada. Agora aquela mulher está diante da luz do mundo. Olha que coisa linda. Ela estava diante da luz do mundo. E aquela mulher, de repente, ela ouve a frase que mudou a história. Eu lembro da Val, quando o pastor Wagner chamou a Valzinha de filha. O pastor Wagner, ele sempre chama a gente de filha. É tão gostoso, né? E aí, quando ele chama assim, filha, é lindo demais. Principalmente quando é uma filha que não tem pai, não teve o amor de um pai. E aquela mulher, ela não teve amor de ninguém, ela era desprezada. Ela era era como se fosse uma leprosa. A gente sabe a leprosa, né? Os leprosos, como era, como era excluído da sociedade. Aquela mulher tinha o mesmo tratamento dos leprosos. E aí, de repente, Jesus olha para aquela mulher e fala assim, ó, filha, isso me arrepia. Não foi o toque que te curou, foi a fé dela. Aí Jesus fala, filha, a tua fé te curou. Amém? Aquela mulher que esperava ser repreendida, aquela mulher que esperava umas broncas, aquela mulher que esperava de repente. Agora você imagina a multidão. Como assim? Jesus ele parou de atender um pedido de alguém importante para ir conversar com uma mulher. E não é qualquer mulher. Era uma mulher excluída da sociedade. Ninguém entendeu nada o que estava acontecendo ali. E aí aquela mulher levanta com a sua pele rosada, aquela mulher que foi fraquinha, talvez usando uma bengalinha, se arrastando, de repente aquela mulher sai saltitante. Eu fico imaginando a cena. Aquela mulher que era excluída da sociedade, de repente já estava as amigas, sabe, a vizinhança, eu quero saber o que aconteceu, quem é esse? Gente, olha que coisa linda.
Eu não entendia o porquê que a história dessa mulher foi relatada por três evangelhos, em três evangelhos, porque é testemunho, sabe, irmãos? Essa história ela poderia ter passado em branco, mas essa história ela precisava. Ô, Liorico, eu estou aqui de novo falando sobre essa mensagem. Essa mulher, a história dessa mulher precisava estar aqui na Bíblia, porque essa história iria ajudar a Dodora. Essa história ia ajudar a de Passos, a Ariadne, a Eliene, a Gina. Essa história, Maria Edna, ela não está aqui na Bíblia por acaso. Esse é um testemunho vivo do poder de Deus. E esse mesmo Deus, Lia, que tirou a posição, Cláudia, de condenada, Fernanda, ele quer te dar esse mesmo título de filha. O mundo pode até te condenar, o mundo pode até te julgar, dizer que você não vale nada, que você é isso, você é aquilo, mas Jesus hoje vem falando assim, Cibele, filha, eu te amo, a tua fé te salvou. E aquela mulher, ela não só teve aquela hemorragia estancada, ela não só teve a cura física, mas principalmente a cura espiritual. Aquela mulher teve um encontro com Cristo e a sua vida mudou para sempre. Aquela mulher nunca mais foi a mesma. Agora você imagina no céu. A mulher não faz ideia como a história dela teve repercussão, como ajudou salvar, levantar pessoas. Quando essa mulher ressuscitar junto conosco, amém? Eu vou falar assim, ô querida, eu vou saber o nome dela, né, Eliane? Como eu estudei a seu testemunho, como o seu testemunho foi valioso para a minha vida. Sabe, minhas amadas, meus queridos, o que eu quero dizer, já acabou meu tempo, né? O que eu quero dizer para vocês, eu não sei o que está acontecendo na sua vida. Eu não sei. Você talvez não tenha uma doença incurável. Talvez você não recebeu um diagnóstico do médico quando falou assim, que você não tem mais jeito, não tem mais solução. Eu não sei com que problema você está lidando hoje, mas a minha oração hoje, nessa tarde, é que você vá até Jesus em frente à multidão. Assim como Jesus pegou o atalho, mexeu com a sua rota para encontrar aquela mulher, ele está mexendo a rota dele para te encontrar, Cleide. Ele mexeu a rota para encontrar você, Ana Rosa. Nós só precisamos crer e não temer a multidão. Não sei que multidão você vai ter que enfrentar, mas vá com fé, vá com segurança, porque Jesus hoje quer falar para você, filha, Elô, querida, filha, Cleide, a tua fé te salvou. Quantos aqui quer ter esse toque de fé e quer tocar nesse Jesus? Amém? Que Deus nos abençoe. Posso orar? Amém, amém. Glória a Deus. Então, vamos orar. Querido Deus, obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor é o mesmo Deus que operou na vida daquela mulher. Aquela mulher, Senhor, ela foi desenganada. Os médicos já falavam que ela não tinha mais cura. Então, a única solução dela era se entregar e esperar a morte. Mas ao ouvir falar de Jesus, a sua fé se acendeu. Aquela lâmpada que estava apagada foi reacesa. E aquela mulher que havia perdido toda a esperança, ela se encontra com a luz do mundo. E ao ouvir, ao tocar, quando ela diz: Se eu apenas lhe tocar, eu serei curada. E ela enfrentou aquela multidão. E apenas o toque da fé, ela foi curada. E ao ouvir da boca de Jesus, filha, a tua fé te salvou. Tudo mudou na vida daquela mulher.
Que os nossos ouvidos, Senhor, estejam atentos a ouvir essa voz, mas que nós possamos estar dispostos também a ter essa mesma fé e entender que apenas o toque nós também seremos curados. Precisamos, Senhor, tanto, tanto dessa fé, mas sabemos, ó Pai, que ela está disponível a cada um de nós. Nós precisamos só pedir e crer, que nós só precisamos enfrentar a multidão, passar pelos os apertos para chegar até Jesus. E sabemos que o Senhor, que nós não estamos sozinhos. Temos o querido Espírito Santo conosco. Nos conduza, Senhor, por favor. Abençoe a esta família, Senhor. Esta família que crê que apenas o toque seremos curados. Abençoa nosso pastor e a cada participante aqui deste grupo. É o que eu te peço, Senhor, e já agradeço no doce e eterno nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Minha fé não está firmada